aula, novidade da escola. Aula relativa ao dia 3 de abril. E nessa aula a gente vai falar sobre fundamentos dos números naturais. Vai relembrar um pouquinho o que nós vimos em sala de aula e passar uns exercícios que sejam novidade do livro de atividades. Eu aponto quais no final da aula. Então, os números naturais, como a gente já conhece, são aqueles que a gente aprende na contagem, né? Os números comuns. A gente sabe que ao contar um número, nós sempre falamos, né? Após o 3, 4, 5, nós falamos o seu sucessor. E todo sucessor gera um também antecessor. O sucessor do 3 é o 4, o antecessor do 3 é o 2. Da mesma forma, o sucessor do 4 é o 5. O antecessor do 4 é o 3. Juntamente com isso, assunto também da prova, que vocês ainda não tiveram, infelizmente, nós falamos de operações fundamentais. Nós falamos da soma, nós falamos da subtração, da multiplicação e divisão. Aplicação é essa nos números naturais. No fim do bimestre ainda, estudamos algumas expressões. As expressões que usam fundamentalmente estas operações. Nós falamos sobre aquele mnemônico do Dimas Pacochá, onde a partir daqui nós temos as operações e no sobrenome de Dimas nós temos os conectivos. Então nós sabemos que o Dimas vem de divisão, multiplicação, adição, subtração. A ordem que deve ser obedecida ao se resolver uma expressão numérica. No Pacochá, parênteses, colchetes, chaves. Então, a ordem em que devem ser resolvidos os conectivos. Nós resolvemos exercícios relativos a todas essas operações, todos esses conhecimentos matemáticos, e para exemplificar eu vou resolver também uns outros para ficar aí para vocês como amostra. Vocês podem usar eles para resolver a lista seguinte que eu vou passar no final da aula, tá bom? Então a resolução do exercício 39 da página 29. Uma rápida leitura diz: a soma de dois números naturais é 832. Sabendo que o maior número é o triplo do menor, determine esses números. Então, é dito que são dois números, a gente não sabe, vamos dizer que são os números A e B. A soma desses números resulta em 832. Ele diz: sabendo que o maior é o triplo do menor, determine esses números. Então, eu sei que, vamos dizer que este seja o menor. Vamos dizer que esse é o maior. Nós sabemos então que o maior
é 3 vezes o menor. Isso quer dizer que eu tenho um quádruplo bem aqui. Eu tenho aqui um valor que é 4 vezes o valor final. O primeiro valor é A e o segundo valor é 3A. É como se eu tivesse 4A. Então, se no 832 eu tenho uma carga de 4 vezes um valor, para achar o número original, eu divido 832 por 4. Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se eu tenho uma carga de 4 vezes aquele valor, ao dividir eu encontro o original. Destaco o 8, porque o valor é maior que 4. 2 vezes 4, 8. Resultado 0. Baixo 3. Para dividir 3 por 4, não posso. Vocês lembram da regra? Eu devo baixar outro valor. Só que ao baixar o algarismo seguinte, o 2, eu acrescento um 0 aqui. O número que se aproxima, ou melhor, que dá exato, é o 8. 8 vezes 4, 32. E dá uma divisão perfeita. Isso quer dizer o quê? Que o valor original era 208. 208 é o menor. No caso é o A. E quem é o B? O B já foi dito. O B é o triplo de A. Então eu multiplico por 3 para determinar o número original. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. 1, 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então é um 208 somado com um 624. 624 e vai resultar no 832. A operação era esta. Exercício 39 da página 29. O exercício seguinte, o exercício 43, ainda dessa página 29, é dito: pensei em um número natural e fiz as seguintes operações sucessivas. Primeira, multipliquei por 3. Segunda, somei 2. Terceira, multipliquei por 2. E quarta, subtraí 8. O resultado foi 416. Após resolver tudo isso, chegou no final, 416. Esse aqui é o valor final. O exercício pergunta: em qual número pensei? Para achar o número que pensou, é só fazer as operações inversas, de baixo para cima. Então, resultou em 416. Ocorre que antes de chegar no 416, subtrair 8. O que eu faço? Eu somo 8. 8 mais 6 dá 14. 2 mais 2, 424. Ele diz: multipliquei por 2. Multiplicou por 2 e chegou aqui. Se lá no subtraiu 8, eu somei 8. Se ele diz multiplicou por 2, agora eu divido por 2. 4 por 2 dá 2. Vai dar perfeito, é 0. Baixo 2. 1 vezes 2, 2. Vai dar perfeito, é 0. Baixo 4. 2 vezes 2, 4. Vai dar perfeito. Resto 0. Agora chegamos na parte somei 2. Ele somou 2 aqui. Se foi dito que somou 2, nesse instante eu subtraio 2. Chego no 210. E por último a gente chega na primeira operação, em que ele diz multipliquei por 3. Então eu devo dividir por 3. O 2 eu não posso, é menor que 3. O 21 eu posso. Destaco 21. 3 vezes 7 é 21. Sobra um 0. A gente lembra que quando sobra um valor aqui, né, valor 0, a gente acrescenta no quociente. E não tem mais nenhuma operação. O que a gente pode concluir? A pessoa pensou no número 70, né? Pensou no 70, multiplicou por 3, deu 210. Somei, deu 2, deu 212.
multipliquei por 2, deu 424, subtraí 8, 416. Em qual número eu pensei? 70. Tranquilo? Mais uma resolução antes de concluir. Por último, expressão numérica. Resolver o exercício B, o item B de exercício 51. Aqui nós temos 68 menos colchete 42 menos parêntese 25 menos 17, fecha colchete. Seguindo as regras que nós vimos, primeiro a gente vai resolver os parênteses. Então, até o 42 menos, apenas repete. 28 menos 17 é 8, fica 68 menos 42 menos 8 vai dar 34. E 68 menos 34 é 34. Com essas três resoluções, vocês, por favor, utilizem o que foi visto para resolver no livro de atividades os exercícios que vão do 40 até o 52. A página 29 até a página 32. São 12 exercícios, onde 3 já tem aqui resoluções, e acredito que vocês serão capazes de resolver. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Agradeço essa aula, até a próxima. Tchauzinho. E aí galera, tudo bem com vocês? Estão com saudade de mim? Eu também estou com saudade de vocês, sabe que eu amo vocês, né? Mas vamos lá, deixa de conversar muito, vamos lá para o nosso livro. Aqui nós vamos continuar na página 40, sobre a separação silábica, algo que normalmente nós erramos quando fazemos, né? Eu dei uma dica para vocês nas nossas últimas aulas sobre como nós separamos, sobre a questão de ditongo, tritongo e hiato. Lembra? Se você não lembra, te dou uma recapitulada. Ditongo, na separação, normalmente você vai encontrar uma vogal junta com a outra vogal. O hiato normalmente fica a vogal separada, e o tritongo são três vogais que na hora que a gente separa, elas ficam juntas. Deu uma boa dica agora, né? Beleza. Agora só para você se ligar, na página 40, abre aí para nós, por favor, rapidamente. Página 40 diz assim: complete este quadro identificando os encontros vocálicos, consonantais também, dígrafos, assinalando se separam ou não. Aí você vai ver aí, classificação, tem os exemplos das palavras, separam-se ou não se separam. Aí tem palavras, tem os exemplos, peneira, quais, moeda, carrossel, chaveirinho, claro e gnomo. Então no caso ele vai me dizer na classificação, um exemplo, peneira é ditongo, tritongo, hiato é um dígrafo, é um encontro vocálico, você vai me dizer isso. Separa ou não separa? Peneira. Não se separa? E aí? Aí você marca um xizinho, não se separa ou não separa, não precisa separar, aí você só marca um x para a gente ver lá, tranquilo? Vamos lá para a classificação, coisa de mamão com leitinho, né, que você me falou para vocês. Muito fácil. Lembrando, classificação, monossílaba, dissílaba, trissílaba, no 4 a gente já sabe que é polissílaba, certo? Então vamos lá. Te dar um exemplo. Monossílaba é uma sílaba. Dissílabas são 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílabas são 4. Certo? Sem muito o que explicar, porque isso já é fácil. Se eu separei, ficou somente uma, é monossílaba. Mas não deu para separar. Por exemplo, palavra só, não se separa. No caso aí, a gente já sabe que é monossílaba. Dissílaba, choveu. Dissílaba, trissílaba. Então 3. E assim a gente vai indo, certo? Para a gente se divertir, página 41 tem os exemplos. Aí, na página 41 diz assim, no exercício 23, complete os espaços da seguinte maneira. No último espaço, ou seja, da letra A, o último espaço, você vai me dizer nessa classificação, certo? Nesse último, aí está dizendo, no último espaço classifique quanto ao número de sílabas. Nos demais, complete, se é ditongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal, conforme o caso.
certo? Se você, professor, não estou lembrado, pode ir para as páginas anterior, dar uma lida que você vai lembrar, certo? Daí na 24, no exercício 24, está aí uma frase aí, tem um bilhete. Esse bilhete, leia aí, você vai ver que a separação silábica dele não está muito legal. Parece alguns alunos, né, que às vezes a gente vai ver não se separa muito certo, mas eu sei que você está aprendendo e eu estou aqui para te ajudar. Então eu quero que você faça aí, observe aí nesse próximo ponto. Observe as palavras no final de cada linha do bilhete. Quais inadequações, ou seja, o que está de errado com essa separação silábica. No 25, considerando como é que foi aí, eu quero que você passe para o caderno, tá? Outra coisa, não se esqueça, por favor, de colocar a data, tá? Eu quero esses exercícios com data, tanto aqui no livro como também no caderno. E aí a 25 você vai fazer no caderno, beleza? Sem show, hein? Na 26, você vai fazer, eu quero que você faça uma pesquisa. Como é que se faz uma separação silábica num texto? Eu já dei uma dica para vocês. Lembra que eu fazia quase lá uma folha no quadro? Como é que a gente faz uma separação? A gente não pode separar. Como é que é feito? Lembra, né? Se você não lembra, faz uma pesquisa. Como é feita uma separação silábica num texto? Aí no 27, está pedindo para você separar as sílabas. Não é para classificar, é só para separar, certo? E aí na 28, está pedindo, tomando as palavras, psicologia, subestimar, desacreditar. Aí está pedindo você marcar um X, é só uma que está certa, hein? Podemos afirmar que a separação silábica está correta. É o 1, é o 2, é o 3, é o 1 e o 3 que tem, ó. Letra A, apenas 1, B, apenas o 2, C, apenas em 3 e o D, apenas o 1 e o 3. Aí você vai marcar uma alternativa que está certa. Certo, gente? Se cuidem, nada de aglomerações, passa sabão. Professor, tem álcool em gel? Passa álcool em gel também. Se for cheiroso, melhor ainda. Tá bom? Um abraço e fica com Deus. Bom dia, sexto ano. Bem-vindo a essa aula virtual. Aula relativa ao dia 3 de abril, na sexta-feira. Nessa aula a gente vai falar sobre oportunidade e desafio a enfrentar. Primeiramente, sobre oportunidade. É essencial um empreendedor reconhecer uma oportunidade. Atualmente estamos vivendo uma crise com relativa a uma pandemia no mundo, algumas empresas falindo, algumas ações baixando. Para quem gosta de mercado financeiro, é uma oportunidade. Você pode sempre apostar na compra de valores baixos de ações, apostando que possa haver um crescimento na economia. Provavelmente vai haver um crescimento na economia mundial. Para quem está preparado, essa é de verdade uma oportunidade. Então, assim, falando sobre reconhecer a oportunidade, não só necessariamente você não precisa esperar uma pandemia para que haja uma oportunidade, desde o crescimento de um local, como aqui já teve construção das usinas e tudo mais, é sempre um fenômeno, é sempre um acontecimento para a economia local. Então é essencial estarmos preparados, é outro item que eu listo. Estar preparado para esse mundo normalmente é ter dinheiro, mas nem sempre é só o dinheiro. O dinheiro é só um recurso essencial. Mas há outros recursos que podem suprir isso. Às vezes a oportunidade é trabalhar numa boa empresa, trabalhar num bom emprego. Se você estiver bem preparado, se você tiver um bom currículo, você está pronto. É uma oportunidade que surge. Então, é essencial reconhecer essa oportunidade. É essencial estar preparado para a oportunidade. E por último, estabelecer recursos que possam ser úteis nesses momentos, né? Você tem que ter um recurso essencial para estar lidando com isso. Hoje, para quem está aí em quarentena, é essencial ter uma internet, é essencial ter acesso para se comunicar com o mundo financeiro, o mundo empreendedor. É essencial também que você tenha um canal de comunicação lá fora. Nem sempre vai ser pela internet, às vezes você precisa de alguém presente, né? Você precisa de um emissário, você precisa de alguém que possa responder por você.
para quem investe no mundo financeiro no mundo, o cidadão está impedido de deslocar por conta de que está tudo bloqueado, os aeroportos não tem mais voos, mas se você tem como acionar alguém, né? Acionar uma empresa, acionar uma corporação, você está munido de um bom recurso, né? Então, reconhecer a oportunidade, estar preparado para a oportunidade, estabelecer recursos e ter esses recursos que possam ser úteis nesses momentos. É o que eu tenho para dizer sobre oportunidade. Com relação a desafios para enfrentar, né? Os desafios, eles sempre estão acontecendo, eles sempre estão vindo, eles ocorrem de modo inesperado. Às vezes um desafio é crescer, né? Sempre é crescer financeiramente, ou crescer de um jeito, de modo a você estar mais presente ao seu consumidor, aquela pessoa que financia o seu negócio, o seu empreendimento. Então, ao enfrentar esse desafio, você deve determinar a meta. Como eu quero enfrentar esse desafio? O que eu quero após enfrentar esse desafio? Para nós que estamos empreendendo, investindo em nós mesmos, vocês que estão estudando, hoje o desafio é estudar aqui, estudar pela internet, estudar assistindo um vídeo. Vocês vão ter que colocar na vida de vocês que a meta é aprender, e aprender por aqui. Não podemos estar na sala de aula. Esse é um exemplo de um desafio. Você tem que planejar recursos necessários para atingir essa meta. O seu recurso vai ser o seu computador e recursos que você já tinha, o seu caderno, o seu lápis, sua borracha. Tudo isso é um recurso essencial para você conseguir atingir a sua meta. Também tirar proveito das experiências, vencendo ou não. Aqui, obviamente, nós vamos vencer, o esforço é mútuo, né? Nós, professores, estamos nos esforçando para que você aprenda, seus pais estão se esforçando para que você tenha acesso a esse aprendizado. Esse é um desafio nosso, nós estamos aqui para ajudar, somos também um recurso. Então, eu peço a vocês que leiam sobre oportunidade e desafio a enfrentar as páginas 14, 15 e 16 do livro de empreendedorismo. Vocês têm o livro em casa, usem ele, se espelhem nas historinhas. Eu pensei em ler aqui para vocês, mas é melhor que vocês exercitem isso em casa, tá? Então, para essa aula, só peço isso. Até mais, um bom dia. Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Me chamo professor Jonathan, professor de artes. A aula de hoje é a aula correspondente ao dia 3/4/2020 e hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já começou a trabalhar nas aulas anteriores, quando nós começamos a falar da pré-história. Lembra da pré-história? Quando nós falamos de período paleolítico, de período neolítico? Certo. Hoje a gente vai perceber e tentar entender como é que surgiu a dança, o teatro e a música. Será que isso teve a ver com a pré-história? Acredita-se que as primeiras manifestações artísticas aconteceram aonde? Isso mesmo, na pré-história. Lembra da arte rupestre? Então, a arte rupestre era um tipo de arte gráfica registrada nas paredes, nas pedras, era chamado arte rupestre. E será que nesse período paleolítico, período neolítico da pré-história, não tinha teatro, não tinha dança, não tinha música? Com certeza que tinha. Todas as manifestações artísticas, acredita-se que surgiu lá no período da pré-história. No nosso contexto do livro didático, ela vai nos mostrar que a dança, a música e o teatro teve início mesmo
lá no período da pré-história, no período das representações, da interação, dos rituais que esses povos executavam entre si. A música era executada nos seus rituais, nas batidas de instrumentos utilizados no seu dia a dia, como pele de couro, como pedaços de cipó entrelaçados para montar tambor, barro, círculos de barros com vestimentas de animais para fazer batuque, toras de pau para bater um no outro. Tudo isso acredita que utilizou-se lá na época da pré-história para fazer as suas músicas, os seus primeiros movimentos de dança, nos seus rituais e a primeira manifestação de teatro. Lá na página 12, nós temos essa contextualização que as cerimônias, os rituais dos seus deuses eram trabalhados com danças, com músicas e também com imitações quando surgiu o teatro na pré-história. Lá na página de número 13, a gente vai perceber que o teatro também surgiu na pré-história pelos seus movimentos repetitivos. Quando eles criavam os seus rituais, um grupo de pessoas ia representar esse ritual, ia fazer esse ritual. E as pessoas que estavam ao seu redor observando, elas iam imitar esses rituais logo após. Então acredita-se que o teatro surgiu na pré-história a partir da imitação. A imitação que o ser humano fazia quando descobriu o fogo, ia fazer o ritual em volta do fogo, os outros observavam e logo após iam imitar. Essa imitação deu início ao teatro na pré-história. Porém, quando o teatro, a dança e a música surgiu lá no contexto da pré-história, a gente não pode esquecer que as outras populações também tiveram suas características artísticas. E toda característica artística que nós conhecemos hoje surgiu aqui da pré-história. As nossas culturas, os nossos folclores, os primeiros instrumentos musicais surgiu aqui na pré-história. Nós temos na arte brasileira alguns contextos que advêm aqui do surgimento da dança, do teatro, da música que veio lá da pré-história. Nós temos hoje no Brasil os folclores, né? Os folclores surgiam um pouquinho dos pontos que veio aqui do surgimento da pré-história, da dança, da música, são reflexos que aconteceram nesse ponto, as manifestações artísticas. A cultura afro-brasileira, com a capoeira, com as suas danças, tudo é um contexto que veio lá das representações artísticas que aconteceu na pré-história. Os diferentes povos brasileiros, assim como os índios, assim como os africanos, assim como os europeus e os asiáticos, têm seus rituais próprios, têm suas culturas, têm suas manifestações artísticas. E no nosso contexto brasileiro, a gente conhece uma manifestação artística muito comum, é chamada a capoeira. A capoeira é uma manifestação artística que veio dos povos africanos. Aqui no Brasil, nós temos o quê? O carnaval, o samba e outras manifestações artísticas. Acredita-se que foi se desenvolvendo por meio dos rituais sagrados que foi acontecido lá na pré-história. Nós temos aqui 3 manifestações artísticas chamadas folguedos, congados e cirandas. Cada uma dessa representação é uma representação de arte brasileira, tá? O que é o folguedos? O folguedos, ele aconteciam uma forma de danças, umas manifestações folclóricas como o boi-bumbá, como as proclamações, como as festas juninas, né? Tudo isso chama-se folguedos, são brincadeiras, são danças, são situações folclóricas que nós consideramos como cultura brasileira, que é chamada de folguedos. Os congados, eles surgem a partir dos movimentos religiosos. Os congados feitos, ocorridos com manifestações artísticas
oferecidas a deuses, a santos, né? Então, grupos sagrados de uma igreja, de um determinado santo, devoto de um determinado santo, vão para as ruas fazer caminhadas, passeadas com seus cantos, com as suas vestimentas, cultuar o seu Deus. E a essa manifestação artística a gente chama de congados, tá? Rituais religiosos, danças místicas de tradições africanas também, como algumas tradições africanas, portuguesas. As cirandas são brincadeiras de rodas, tá? São danças de rodas, brincadeiras de rodas, feitas por crianças, por adultos. Ou seja, toda manifestação artística trabalhada em rodas, com cantigas, se chama cirandas. Repetindo e resumindo, os folguedos são características folclóricas, são manifestações folclóricas, como o boi-bumbá, como o bumba meu boi, como o carnaval. Os congados são rituais, na verdade, não são manifestações artísticas religiosas, feitos para cultuar deuses, feitos por algumas igrejas. E as cirandas são toda brincadeira de roda, brincadeira de circo, com cantigas, realizada por adulto, por criança ou por idosos. Ou seja, toda brincadeira de roda chama-se ciranda. Certo? Estes foram as primeiras manifestações que surgiram. Essas manifestações, como folguedo, congado e ciranda, surgiram a partir dos pontos que a gente conheceu lá na pré-história. E qual é a atividade de hoje? Hoje você vai registrar aí no seu caderno uma manifestação cultural conhecida por você. Seja ela um folguedo, seja ela um congado, seja ela uma ciranda. Você vai narrar essa história, narrar a história de uma ciranda, ou de um congado, ou de um folguedo que você conhecer, e vai registrar aí no seu caderno. Vou escrever, professor, eu participei, eu assisti, ou eu vi tal manifestação artística. Um boi-bumbá, um carnaval, uma procissão, uma brincadeira de roda. Você vai narrar e citar aí no seu caderninho e vai classificar se é um folguedo, se é um congado, uma congada ou se é uma ciranda. Esta atividade que você vai executar aí na sua casa. Peça auxílio do seu pai, da sua mãe, da sua avó, nesse contexto, para tentar trabalhar essas 3 manifestações artísticas, uma delas aí no seu caderno. Tudo bem? Essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Beijinhos e abraços e até a aula que vem.